Irmão, pode ser o Jesus Cristo? Amém. Vamos orar para que possamos iniciar? Se coloque de pé no Senhor Jesus. Deus, nós queremos louvar e agradecer o teu nome, porque só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Queremos primeiramente pedir perdão por falhas de pensamentos, atos ou atitudes que venham cometido contra ti, Pai amado, de alguma forma, que venha ter entristecido o teu Espírito, Senhor. Pai, obrigado por nos trazer aqui, Senhor, nessa tarde, para que possamos aprender mais da tua palavra, para que possamos, Senhor, receber a revelação do Espírito por detrás de cada letra, Senhor, para que possamos ter o real entendimento daquilo que o Senhor tem a falar, Pai amado, e a ensinar aos nossos corações. Pois a Escritura nos ensina, Pai amado, louco é aquele que despreza o teu conhecimento. Porque assim como no livro de Provérbios, tu é conhecido como o arqueiro, a sabedoria, Pai amado, aquele, o Criador de todas as coisas. E a tua palavra vai nos ensinar. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Pai, não estamos aqui para aprender nada, Senhor, daquilo que nós podemos oferecer. Mas queremos que o Senhor fale conosco, Pai, aí do terceiro céu, no mais sublime e alto dos céus, Pai amado, para que possamos ter realmente a revelação do Teu Espírito sobre a palavra. Em nome de Deus. Porque a letra, Senhor, ela mata. Mas a revelação do Espírito por detrás da letra nos traz, Senhor, vida, Pai. E vida com abundância. Então, o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade entre nós e faça conforme o teu querer e a tua vontade. Que não venha sair nada do pastor Diego, mas que seja o Senhor falando conosco nessa tarde, Pai. Assim te pedimos, seja a primícia entre nós. Seja, Senhor, o arquiteto, a sabedoria, Senhor. Seja a palavra, rema, Pai amado, para que possamos não somente entender aquilo que é natural, mas que venhamos compreender, acima de tudo, aquilo que é espiritual, Pai. Assim nós louvamos e agradecemos o Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, pode se sentar, no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando, nós estamos falando sobre a diferença de salvação, vida eterna e reino dos céus. A diferença entre salvação, vida eterna e reino dos céus. Você que não anotou, por favor, anotem, por favor, o tema da aula. A diferença entre salvação, vida eterna e reino. A diferença entre salvação, vida eterna e reino é de suma importância. Nós compreendemos a diferença entre uma e outra. Entendeu? Salvação e a diferença de salvação e vida eterna e reino. Entendeu? Então vamos lá. Quando falamos de salvação e vida eterna, nós estamos falando da misericórdia e da graça de Deus. Quando falamos de salvação e vida eterna, nós estamos falando de misericórdia e graça de Deus. Deu para entender a diferença aqui? Quando falamos de salvação, nós estamos falando de misericórdia e graça de Deus. E o que é a misericórdia? A misericórdia, as Escrituras nos ensinam que é o verdadeiro sentido de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é o verdadeiro sentido de nós não sermos consumidos por Deus. A palavra misery vem de miséria e a palavra córdia vem de coração. É como se Deus olhasse para a humanidade e a situação a qual ela estava vivendo, debaixo de depravações, debaixo de pecados da imoralidade, e Deus decidiu dar uma nova oportunidade à humanidade. É como se
a miséria espiritual de toda uma humanidade subisse ao coração de Deus. E Deus, com íntima compaixão, derramou a sua misericórdia sobre nós. Mesmo sabendo que nós somos falhos, mesmo sabendo que nós somos errôneos, a misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias de nossas vidas. Então, o fato de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Então, nós começamos a compreender e a entender que a misericórdia de Deus, ela antecede a graça de Deus sobre as nossas vidas. Se quiserem anotar, fiquem à vontade. A misericórdia, ela antecede a graça de Deus. Nós já vamos compreender o porquê. A misericórdia, ela antecede a graça de Deus. Escreveram? Sim. Escrevam aí também. A graça antecede a salvação. A graça antecede a salvação. E a salvação antecede a vida eterna. A salvação antecede a vida eterna. E a vida eterna antecede o reino dos céus. Direitinho, então. E a vida eterna antecede o reino de Deus, o reino dos céus. Então nós temos aqui a misericórdia que antecede a graça, nós temos a graça que antecede a salvação e nós temos a salvação que antecede o reino dos céus ou o reino de Deus. Até aí estão todos entendendo, me compreendendo? Há alguma dúvida sobre isso? Vai devagar nessas palavras. Eu estou no primeiro ainda, não vi nem o último. Eu estou no primeiro. Repete o primeiro. Então vamos lá, bem devagar. A misericórdia antecede a graça. Isso é forte, então uma pregação. A graça. E a graça antecede a salvação. Uma puxando a outra, né? Sim. Isso é uma necessidade. Escreveram? A misericórdia antecede a graça antecede a salvação. E a salvação antecede a vida eterna. E a salvação antecede a vida eterna. Antecede a vida eterna. E a vida eterna antecede o reino de Deus. O que significa a palavra misericórdia, pastor? A palavra misericórdia significa, ela vem de misere, que é de miséria, e córdia, que é de coração. Vemos? A vida eterna, ela antecede o reino dos céus. Olhamos? Foi. Vou te dar uma caneta. Vou te dar uma caneta lilás. Passa a cola para ele não. Passa a cola Sou eu Luiz que é o rebelde, Luiz é rebelde. Mas eu tenho falado que a Luiz não está vendo. Não, Luiz? Então, vamos lá. Quando falamos de salvação, estamos falando de vida eterna e estamos falando de misericórdia e graça. A palavra mísera vem de miséria, a palavra córdia vem de coração. E qual é o significado da graça de Deus sobre nossas vidas? O favor imerecido.
Então eu começo a partir de um conceito de que nós não éramos merecedores, mas a misericórdia me alcançou, e pela misericórdia ter me alcançado, fez com que eu viesse alcançar a graça de Deus, o favor imerecido. Mas nós vamos dar um pouquinho mais de profundidade no sentido da graça. É tudo dado por nada para alguém que nada merece. Escrevam, por favor. Graça é tudo dado. Vai traduzindo para eles. Vai falando para eles tudo Dado O quê? por nada pra Por nada. Alguém que nada Pra merece. ninguém nada. Ah, tá. Que daí eu vou agora. é tudo dado. é tudo dado por nada. Nada merece. Ou seja, Deus te dá tudo, não te cobra nada, mesmo sabendo que nós não somos merecedores. Então é tudo dado por nada para alguém que nada merece. Deus te dá tudo, não te cobra nada, mesmo sabendo que nós não somos merecedores. Então vamos lá. Quando falamos de salvação, falamos de vida eterna, nós estamos falando de misericórdia e graça. E quando falamos de reino de Deus, nós estamos falando de vida eterna, ou seja, uma graça, um favor que nos foi dado por intermédio de Deus. Então, quando falamos de graça, é um favor que nos foi concedido diante de Deus para nossas vidas. Então, quando você fala de graça, quando nós falamos de misericórdia e graça, nós estamos falando de um favor que nos foi concedido, né? Um favor de Deus para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, nós estamos falando de um favor ao qual o Senhor nos deu. Vou traduzir aqui mais uma vez, gente, só para a gente sair desse pedaço aqui para não ter dúvidas sobre o que nós estamos falando. Então, vamos entender. Quando falamos de salvação e vida eterna, nós estamos falando do quê? Da misericórdia e da graça de Deus. A palavra miséria vem de miséria, a palavra misericórdia vem de coração, e quando falamos da graça, graça é o favor imerecido, ou seja, tudo dado por nada para alguém que nada merece. Ou seja, Deus nos dá tudo sem cobrar nada, mesmo sabendo que nós não somos merecedores. Então vamos lá, e quando falamos do reino de Deus, nós estamos falando de uma recompensa de Deus, um galardão. Deu para notar a diferença? Quando estamos falando de reino de Deus, nós estamos falando de recompensa. Nós estamos falando de galardão. E quando falamos de graça, quer dizer não há mérito. Graça é diferente de graça. De graça quer dizer não há preço. E graça quer dizer não há mérito. Graça quer dizer não há mérito. Não há recompensa. Isso. E quando falamos de reino, nós estamos falando de uma recompensa de Deus, um galardão. Quando falamos de reino, estamos falando de uma recompensa, de um galardão. Podemos prosseguir? Então vamos lá. A vida eterna e a graça é um favor que nos foi concedido, ainda que não merecíamos, e mesmo assim Deus nos deu, por intermédio da graça de Deus e a fé em Cristo Jesus. Nós alcançamos de Deus vida eterna. Como é que nós possamos alcançar? Por intermédio da graça de Deus e por intermédio de Cristo Jesus. Quando aceitamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos não somente o direito à salvação, mas também nós alcançamos o direito à vida eterna. Quando aceitamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós não recebemos somente o direito à salvação, mas nós também recebemos o direito à vida eterna. Estão pegando até aqui, gente? Amém. Por intermédio da fé em Cristo Jesus, nós alcançamos a vida eterna. Todo aquele que crê está salvo. O que não crê já está condenado. Não é isso que as Escrituras nos ensinam? Aquele que crê está salvo. Mas o que não crê já está condenado. Mas todo aquele que crê no Filho do Homem como unigênito, como Salvador, esse a Bíblia vai nos ensinar, ele nos dá o direito de ser chamado de Filho de Deus.
Ele nos dá o poder de ser chamado de filho de Deus, assim nos concedendo a vida eterna. Qual é a vida que Deus tem para nós? Qual é a vida que Deus tem para nós? A vida eterna. E dura quanto tempo? Eternamente. Porque da última vez pensaram para a gente Foi. Então dura eternamente. Então essa vida que Deus tem para dar para nós, uma vida eterna, ainda que morra, viverá. Tá? Então até aqui nós estamos entendendo. Sim. O que é a salvação de Deus? A vida eterna dada por Ele em Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê, que Jesus foi ressuscitado por intermédio de Deus e do Espírito Santo dentre os mortos. E por que Jesus precisou ser ressuscitado? Por intermédio de Deus e por intermédio do Espírito Santo. Alguém sabe me dizer por que Jesus precisou ser ressuscitado por intermédio de Deus e por intermédio do Espírito Santo? Domingo eu te respondi. Foi. Não. Ele foi uma morte comum? Porque quem foi para a cruz foi um homem. E um homem não se pode se dar a própria ressurreição. Se não for por intermédio do Pai e por intermédio do Espírito Santo, Jesus jamais poderia ter alcançado a ressurreição. Então, por intermédio do Pai e por intermédio do Espírito Santo de Deus, Jesus, ele foi ressuscitado. Até aqui nós estamos entendendo o que é a salvação? A salvação é a vida eterna. Oi? Sim, sim. É a vida eterna dada por ele em Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê, que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, diante do Espírito Santo, diante de Deus e do Espírito Santo ressuscitado dentre os mortos e levado à destra da majestade ao mais alto do trono, à destra da majestade, ao mais alto do trono, e feito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Qualquer um que não confesse que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos por intermédio do Espírito Santo e por intermédio de Deus, e que ele foi levado à destra do trono e a mais alto, a mais sublime, alto da majestade, aquele que não confessa e não reconhece ele, não pode alcançar a salvação e não pode alcançar a vida eterna. Aliás, até pode alcançar a vida eterna, mas não é a vida eterna dada por Deus. Nós sabemos que tem duas vidas eternas, né? Uns serão acordados para a honra e outro para a desonra. Então cada um escolhe a vida eterna que quer seguir. Mas quem vai viver diante de uma eternidade vai, né? Ou seja, dada por Deus, ou não. Vai viver dentro de uma eternidade. Então é melhor nós seguirmos os princípios, presentes e mandamentos e seguir a vida eterna dada pelo Pai, do mesmo jeito que foi concedida ao Filho. Então qualquer um que não declarar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que foi levado ao mais alto e sublime trono, à destra da majestade, e feito Rei dos reis, Senhor dos senhores, esse não procede de Deus. Qual é a primeira coisa que nós confessamos quando estamos ao Senhor Jesus Cristo? Que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, e que Ele é aquele que controla a minha e a sua vida. Até aqui nós estamos entendendo, irmão? Que a salvação é a vida eterna dada por Deus. É isso? É em Cristo Jesus, para que aquele que nele crê, que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos por intermédio do Pai e por intermédio do Espírito Santo. Porque Jesus não poderia ressuscitar se não fosse por intermédio do Pai e nem por intermédio do Espírito Santo. Porque quem foi para a cruz não foi um Deus. Quem foi para a cruz foi um homem. E como um homem, ele precisava que por intermédio do Pai e do Espírito Santo, ele alcançasse a ressurreição e a vida eterna dada pelo Pai. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós vamos passar pelo mesmo processo. O processo de ressurreição, imortalização e a glorificação do corpo. Então nós iremos passar pelo mesmo processo. Ressurreição, imortalização e a glorificação do nosso corpo. Amém? Amém. Estamos entendendo ou não? Tem alguma dúvida? Então vamos lá. A vida eterna dada por Ele em Cristo Jesus.
dentre os mortos e levado à destra da majestade no mais alto, para ser feito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de tudo e de todos. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios 2, verso 8 e 9. Efésios, capítulo número 2, verso 8 e 9. Quem achar pode ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de fora, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Isso é muito lindo. Lê de novo aí com o voz de profeta mais uma vez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém vos glorie. É um dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Venha se vangloriar. Qualquer um que diz que está lutando pela sua salvação, ou que está pagando um preço para ser salvo, está errado. O preço já foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A salvação de Deus, ela é um presente. A salvação de Deus, ela não é dada a uma meritocracia. Não é porque eu sou pastor, não é porque você é dirigente das irmãs, não é porque você louva, não é porque você canta, não é porque você faz alguma coisa dentro da igreja que você vai alcançar a tua salvação. Porque a salvação, ela é um presente de Deus para nós. Aqui no altar tem um louvor muito bonito, né? Fica assim: o que dizer para tocar o seu coração e te surpreender, tudo conheces de mim, bem antes de eu falar. Forte sobre isso. Fala sobre você mesmo. Fala sobre isso. Tenho em mim palavras para te confessar, porque até o desejo de te adorar vem de ti. Você já pensou? Se você fosse o redentor da tua salvação, como é que você ia chegar para Deus, grandão? Olha, eu passei na salvação. Não foi tu não, tu esquece. E tu não pode sair nada. Foi dele. Por dele, por ele, para ele são todas as coisas. A honra dele, a glória dele, é tudo dele. Então é um presente de Deus. E presente, no grego, quer dizer dom. No grego quer dizer dom. Escreve aí. Presente no grego quer dizer dom. O dom no grego quer dizer presente. A melhor forma que você entender. Vai ficar melhor para você entender depois. Tá? Só a gente que escreve entende. Então a palavra dom no grego significa presente. Tem uns aí acham que não, só graça. Porque é um presente de Deus para nós. A salvação é um presente de Deus para nós. Então podem ficar tranquilos, porque Deus tem um presente para cada um de nós. A salvação. E uma vez salva no Espírito, está salvo. Romanos 11, 29 vai dizer: porque os dons de Deus são irrevogáveis. Se a salvação é um dom de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis, quer dizer que uma vez salva no Espírito, está salvo. Mas aí tem um processo da alma, porque não é o teu espírito que vai para julgamento, é a tua alma. Mas só que a salvação da minha alma, eu ganho hoje e posso perder amanhã. Eu ganho amanhã e posso perder depois. Então é uma luta diária. Né? Senão seria muito fácil, acaba muito fácil. É assim. Aí é mamado. Estava fácil demais. Até que estamos entendendo? Sim. Vamos lá? Nós vimos aqui Efésios capítulo 2, 8 e 9. É um dom de Deus, no grego significa presente. Observe que nós não fomos salvos pelas boas obras. Nós fomos salvos para quê? Sim. Nós não fomos salvos pelas boas obras. Nós fomos salvos para quê? Para praticar as boas obras. É diferente de você ser salvo pela obra que você faz. Nós fomos salvos para praticar as boas obras. Então, existe diferença entre você
Você é salvo pela sua obra, aquilo que você faz, e você é salvo para praticar as boas obras. Conseguiram entender a diferença de uma para outra? Se eu fosse salvo pelas boas obras que eu fizer na igreja, eu estou anulando a graça de Deus sobre a minha vida. Então eu não fui salvo pela aquilo que eu faço. Eu fui salvo para fazer aquilo que eu Está faço. anulando a cruz, né, Val? Hã? Está anulando a cruz. Está anulando a cruz. Entendeu? Faz sentido. Então Está respondendo. você não foi salvo pelas boas obras. Você foi salvo para praticar as boas obras. Amém? Entendemos? Então vamos lá. Vamos fazer isso agora. E quando falamos do reino de Deus, estamos falando de uma coisa completamente distinta uma da outra. Salvação, graça. Reino, recompensa. Escreve aí, salvação, graça, reino, recompensa. Ou galardão. Salvação, graça. Reino, recompensa ou galardão. Reino, recompensa ou galardão. Isso aqui nós acabamos de ver agora. Graça, não há mérito. Recompensa, esforço. Graça, não há mérito. Recompensa, esforço. Mateus, capítulo 11, versos 12 e 13. Não foi quase você. 11? Versos 12 e 13. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se utilizam dessa força apoderarão dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. É o 12, 13? Isso. Foi? 12, 13, né? Isso. Então, desde João Batista, o reino ele é tomado por esforço, é tomado à força. Então nós vamos ver que recompensa só é dado a quem tem um mérito. E qual é essa força? Qual é esse esforço? É quando eu abro mão do meu querer, da minha vontade, para poder viver o centro e o querer da vontade de Deus sobre a minha vida. É quando eu vou anular aquilo que eu sou, para que eu possa ser aquilo que Deus determinou para que eu venha a ser. Então há um esforço. Qual é o esforço? De eu largar uma vida na carne para poder viver uma vida no Espírito. De eu largar uma vida que é regada sobre aquilo que eu quero para poder viver aquilo que Deus quer que eu viva. Então isso requer um esforço da minha parte, isso requer um esforço da tua parte. O quê? Fazer não a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus sobre a minha vida. Não há outro jeito de reinar com Cristo, não há outro jeito de reinar com Deus, se não fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então nós vamos ver aqui, que uma recompensa só é dada a quem tem o mérito, pois todos são chamados à salvação, mas pouco de nós somos escolhidos para reinar com Deus. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Só existe uma mensagem na Bíblia que é para todo mundo. Qual é? Só existe uma mensagem na Bíblia que é para todos. Qual é? Salvação. A única mensagem na Bíblia que é para todos é a mensagem de salvação. O resto da Bíblia, ou todo o entorno da Bíblia, é necessário que venha viver uma vida com Deus para que possa receber a revelação do Espírito Santo de Deus, para que possamos compreender.
Todo aquele que crê está salvo. O que não crê está condenado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê está salvo. Todo aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo te dá o direito e o poder de ser chamado de Filho de Deus. Aquele que crê fará as coisas maiores. Então, a mensagem da salvação é para todos, porque todos conseguem compreender. Mas o restante da Bíblia, o entorno da Bíblia, é necessário que nós venhamos viver uma vida de retidão para com Cristo, para que Deus venha revelar aquilo que Ele quer falar para conosco. Pois bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou. Então, tem coisa na Bíblia, ou a maioria das coisas nas Escrituras, que só podem ser reveladas por intermédio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo no Espírito. E o apóstolo Paulo vai dizer, no Romanos 8, vai dizer: nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que não vive segundo a carne, mas vive segundo ao Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele vai ter alguns discípulos, ele vai dizer: eu não sei quem ensinou para vocês, mas eu não tenho nada para aprender para vocês, porque tudo aquilo que eu aprendi veio do terceiro céu. Então o apóstolo Paulo, ele não entendeu somente aquilo que é logos, mas o apóstolo Paulo, acima de tudo, ele entendeu aquilo que é a palavra rema. E nós já estudamos para isso. Logos é tudo aquilo que é destinado, palavra para a terra, e rema é tudo aquilo que vem do trono de Deus, moça, luz para a compreensão daquilo que sai da boca de Deus. Então o Espírito Santo, se não viver uma vida espiritual, não tem como receber a revelação da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então a única palavra que é destinada para todo mundo é salvação. O resto precisa viver uma vida espiritual. Quando Jesus, os discípulos, né, não foi Jesus que escolheu os discípulos, os discípulos que escolheram Jesus, né? Não, na verdade, Jesus vai dizer para ele: não foi vós que me escolheste, eu que escolheste a vós. Não, mas na realidade ele não, porque quando Jesus estava lá no sermão, no entanto que ele chegou para ele e falou assim: por que vocês não vão embora? Ele falou: não, porque só tu tens a palavra de vida eterna. Porque se Jesus escolhe os 12 discípulos a dedo, o Senhor estaria fazendo exceção de pessoas. Por isso que ficou só os 12. Porque foi eles que decidiram em estar do lado de Jesus. Mas é a mesma coisa nós hoje. Nós fomos chamados para um propósito. Mas eu tenho a escolha também de meter o pé e não querer mais. Mas eu fui chamado, eu fui escolhido. Tu foi escolhido, tu vai seguir o teu chamado, vai te escolher. Agora, se tu não quer ser escolhido, se não quer ser chamado, a obra não vai parar porque tu não quer fazer. Alguém vai chegar ali e vai louvar. Alguém vai chegar aqui e vai pregar. Alguém vai chegar aqui e vai ensinar. Alguém vai chegar aqui e vai fazer alguma coisa. Então está dizendo: escolhi. Agora, se tu não quer ser um escolhido, alguém vai entrar no seu lugar. Para nós, na O verdade. único que foi escolhido foi Matias, né? Matias foi escolhido pelos discípulos. Fora isso, né? Isso aí. O resto foi tudo eles mesmo que decidiram estar junto com Jesus e caminhar com ele. Tá Para onde eu for? Só tu tem o dom de palavra de eterno. É igual aqui. A gente tem a escolha de seguir o que está lá fora. Mas eu sei que a vida está aqui. A vida está aqui. Por que eu vou querer a morte se a vida está aqui? Então, né, é uma questão de escolha, de decisão. Você decide o teu destino, você decide o que você quer para a tua vida. Então, obrigado a seguir a Cristo? Não. Portanto, que ele vai dizer: Pedro, o negócio é o seguinte, já foi para o mar, já pregou, certo? Chegou lá, meu irmão, o barco está lotado. Mas faz o seguinte, Pedro, larga tudo. Aí o barco está lá lotado. Olhando. Larga tudo. Interessante que ele chamou Pedro quando o barco estava cheio, quando o barco estava vazio, não, Pedro. Entendeu? Cheio. Pode isso. Então faz o seguinte, Pedro, larga tudo e vem. Que Deus quer ser. Agora a gente também tem que querer. É isso que a Bíblia diz. Que Deus quer salvar todo mundo, que Deus quer todo mundo perto dele. A Bíblia diz assim, ó: a vontade de Deus, a vontade do pastor Adriano é boa, perfeita e agradável? A vontade de quem? Deus. É dele, né, Marcos? Né? Então vamos ver aqui rapidinho. Olha esse livro de misericórdia. Abra comigo aí, livro de Mateus 7, versos 22 e 23. É, 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia hão dizer-me: Senhor, Senhor,
porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Isso aí me pega. Isso aí me pega. Sabe por quê? Porque tu imagina uma vida inteira dedicada ao Evangelho. Para naquele dia o Senhor olhar para você e dizer assim: apartai de mim porque eu não vos conheço. Mas só que tem um sentido para isso. Sabe qual é o sentido para isso? É porque muitas dessas coisas não são feitas pela vontade de Deus. Muitas dessas coisas são feitas por isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só me encontrar aqui. Mateus só foi 7, 23, 24. 7, 23 e 24. Então muitas dessas coisas são feitas aqui, ó. E iniquidade. O que é iniquidade? O pecado repetitivo. Deus, é por isso que eu sempre falo, gente, a importância da gente não se conformar em ser usado por Deus. A gente precisa ser aprovado por Deus, porque Deus vai usar quem Ele quiser. Deus vai usar uma mula para falar com o faraó, Deus vai usar um macumbeiro para poder abençoar a tua vida, Deus vai usar o próprio diabo para poder mexer no mundo espiritual para que possa te abençoar. Então, tudo aquilo que é usado é descartável e é jogado fora. Então nós precisamos buscar a aprovação de Deus, porque muitas dessas coisas são feitas em iniquidade, muitas dessas coisas são feitas para poder o ego do homem ser inflado, vai dizer: eu fui lá, eu consegui, eu fui lá, eu fiz. Então todas essas coisas, quando não dá a honra devida para Deus, não está sendo feita com uma permissão de Deus. Deus vai até usar. Deus vai até usar para poder curar, Deus vai usar para batizar, Deus vai usar para fazer um monte de coisa. Mas naquele grande dia, se a honra e o intuito do teu coração não tiver voltado e dando a honra para a glória para Deus, você está fazendo segundo o teu querer e a tua vontade. Deus vai abençoar porque aquela pessoa precisa ser liberta. Deus vai abençoar porque aquela pessoa precisa receber a cura. Deus vai abençoar porque aquela pessoa precisa de algo. Mas não quer dizer que você está fazendo algo que está agradando a Deus. Porque são feitas em iniquidades, pecado, são feitos ali para que possa inflar o ego do homem, são feitos para que o homem possa ganhar a honra, para que o homem possa ganhar a glória diante daquele feito. E se é feito para que o homem possa ganhar a honra e a glória, não está sendo feito por Deus. Se não está sendo feito por Deus, não está sendo aprovado por Ele. Então não há recompensa, então não há galardão. Porque muitas dessas coisas ele vai descer. Senhor, eu preguei. Senhor, eu expulsei demônio. Senhor, eu curei no teu nome. Tá, tu pode até pronunciar o meu nome, mas a intenção do teu coração não foi a certa. Por isso que ele vê, né? O que vale é a intenção do coração. Ele vê isso mesmo. Entendeu? Mas a intenção do teu coração não foi. Eu ganhei mérito. A oração, fiz uma oração aqui, o varão foi curado. Pô, pastor, o varão foi curado. Já é, irmão, perdeu teu galardão, porque tu deu uma honra para Deus. Pô, pastor, Deus foi lá, me aprovou, me usou, fui lá, orei. Pô, mas toda honra e toda glória seja dada a Deus por intermédio dele. Acabou, irmão? Acabou, só foi um canal de bênção naquele momento. A partir do momento que você não dá honra a Deus, esquece. Conta a história, pastor Diego, que o homem foi curado de uma doença muito grave. Ele, de curiosidade, queria saber o motivo, circunstância que levou aquilo. Sabe o que aconteceu? A doença voltou. Voltou. Ele não tinha que saber de nada, só tinha que agradecer, né? Tocar a vida, não. Foi querer saber o motivo, circunstância. Isso aqui é... A gente precisa trazer para a vida, irmão. Porque às vezes, né, a gente se empolga. Mas não é tudo não. Esquece, dá honra e a glória para Ele. Entendeu? Aleluia. Amém? Vamos entendendo até aqui, gente? Amém. Então vamos lá. Vou tentar um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo não. Vimos aqui vaidade, vimos aqui feita iniquidade. Então nós vamos ver que não há recompensa. Porque o homem fez segundo o seu querer, a sua vontade. Então nós vamos ver aqui também, meus irmãos. Vamos lá. Não há recompensa. Isso aqui é interessante da gente poder entender. Nós vamos ver aqui que a graça e o reino, diante da recompensa aqui, e a salvação, que não há mérito, é diante a um esforço e a uma conquista.
né? A salvação é graça, mas para que possamos reinar com Cristo, é mérito. É mérito. Aí vai segundo aquilo que você determina, aí segundo as suas obras, porque nossas obras serão julgadas, né? Mas serão julgadas não para a salvação, mas para que possamos entender aquilo que nós fizemos aqui para Deus. Se fez para Deus, recompensa, galardão. Se não fez para Deus, diante de iniquidade, diante de... Então, meu irmão, esquece, não há recompensa naquilo que nós fizemos. Então, nós vamos ver que graça, favor imerecido, reino, nós vamos ver que é diante de um mérito e diante de um esforço com Deus. Porque a recompensa não tem nada a ver com a obra que eu... A graça não tem nada a ver com a obra que eu faço. A graça, ela tem a ver com a obra de Deus que foi feita na cruz do Calvário. Não tem nada a ver comigo. O direito à salvação e à vida eterna não tem nada a ver comigo. Não é uma obra minha, não é uma obra sua, mas é uma obra de Deus instituída na cruz do Calvário. Mas para que nós possamos reinar com Cristo, reinar com Deus, é necessário se esforçar. Porque desde João Batista o reino é tomado, uns falam a força e outros falam o esforço. Depende de mim, depende de você reinar com Cristo Jesus. Nós estamos compreendendo até aqui? Então, o que é a graça? O que é a salvação? Salvação é graça. Misericórdia e graça. Salvação. Reino, galardão, mérito. Aí já não é mais, tem a ver com a obra de Deus sobre as nossas vidas. Tem a ver com a implantação da palavra da verdade, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura. Tem a ver com sinceridade e retidão diante da obra de Deus. É eu fazer dando mérito a Deus, é eu fazer dando mérito ao Pai, é eu fazer dando mérito ao Espírito, é eu fazer e colocando Cristo como centralidade de tudo aquilo que eu fiz, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu reconheço que o Senhor me aprovou em meus atos, eu recebo o mérito, eu recebo o galardão, não do pastor Fábio, mas de Deus. Porque se eu receber o galardão do pastor Fábio ou do pastor Adriano, isso vai anular aquilo que eu recebi no céu. Então, se você já recebeu aqui, você não precisa receber lá. Então, o que a mão direita, a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Fez, está feito. Se alguém tiver que saber, alguém tiver que contar o relato, que seja a pessoa e não você. Né? Então, assim nós vamos alcançar. Estamos entendendo? Vamos lá. Basta a vontade de Deus, a diferença da salvação e reino, salvação, graça, reino, recompensa, salvação, não há mérito, reino, esforço, conquista, a vida eterna, não tem nada a ver, isso acabamos de ver agora, tem a ver com a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos observar que o reino eu posso ganhar hoje, mas eu posso perder também amanhã. A salvação, quando eu recebo realmente do Senhor, ela é para toda a vida, ela é para a vida inteira, para toda a eternidade. Mas o reino, eu posso ganhar ele hoje, eu posso perder amanhã, eu posso ter 20, 30 anos de ministério. Se demora, filho, vai perder. Não tem, entendeu? Então eu preciso ganhar todos os dias. Todos os dias, essa luta diária, eu ganho hoje, eu perco amanhã, eu ganho hoje, eu perco amanhã. Mas só que o problema é o seguinte, eu não sei qual é o dia da volta de Cristo. De repente eu ganho hoje, amanhã eu perdi, aí eu estou lá. Então é uma balança que a gente vive aí todos os dias. Mas só que nós procuramos fazer o quê? O nosso melhor. Ser melhor do que eu fui ontem e hoje, e amanhã eu já vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. Para que quando Cristo vier, eu possa estar preparado para a volta de Cristo. Então eu preciso viver, porque não é o sentido de eu errar, porque pecar e errar todos nós pecamos, porque aquele diz que não tem pecado, já está pecando. Mas é eu me policiar dentro dos meus atos e não ter uma ídola, onde as pessoas vão me olhar lá fora e vão ter um mau testemunho daquilo que eu sou diante da obra de Deus. Porque o testemunho, porque nós somos cercados de uma nuvem de testemunho. Então, querendo ou não, tem pessoas observando a cada um de nós, seja o teu vizinho, seja o teu irmão, seja quem for, tem alguém te observando. Então nós precisamos se policiar diante de nossos atos,
atitudes, porque nós somos ali diante da obra do Senhor, embaixadores do Evangelho. Então nós temos que se policiar a todo momento. Vai errar? Lógico. Se não for errado, pode ser arrebatado agora, porque mesmo diante de nossos erros, de nossas falhas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Como, pastor, que diante de nossos erros, de nossas falhas, o nome do Senhor vai ser glorificado? É quando eu reconheço meus maus caminhos e me volto para Cristo e falo, Senhor, pequei contra ti, pequei contra o céu, por favor, Pai, me perdoa, para que o teu nome venha a ser glorificado na minha vida. E que teu Espírito Santo possa adentrar, possa modificar, transformar e entrar aonde eu não posso adentrar. Porque tem coisa na minha e na tua vida, ô Paloma, que nós não podemos mudar. Se o Espírito Santo de Deus não adentrar e modificar, parece que aquilo é igual Paulo, espinho na tua cara. E isso nos traz uma frustração, porque nós não queremos cometer. Pois o mal, pois o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, eu acabo cometendo. A coisa de doido, né? Isso é foda. Eu estava lá dentro, olhando daqui, quando o cara viu outro na pancada, é isso aí, é mesmo. Cara, eu não esqueci isso, que mole, rapaz. Então, tem que eu dar só. De vergonha que eu senti. Tá sozinho não, tá sozinho não, isso é fotografia. Coisa horrível. Aconteceu mesmo, há muitos anos atrás. Então, gente, entendemos aqui? Estamos compreendendo? Nós já vamos terminar já. Abra comigo aqui, Mateus 4:12. Não, melhor. Abra comigo aqui, livro de Salmo, de número 90 e também de número 2. Salmo 90. Mateus? Não, Salmo, Salmo de número 90. De número 90 e também de número 2. Pode ler, por favor. Salmo 90. Isso. Número 92. Isso. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Opa. Da eternidade passada, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele governa. Até a eternidade futura, Ele é Deus, Ele é Rei e Ele governa. Nós precisamos trazer isso à nossa memória. Da eternidade passada, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele governa. Até a eternidade futura, Luiz, Ele é Deus, Ele é Rei e Ele governa. Lembra? Então vamos lá. Nós vamos observar aqui que diferente do reino dos céus, né, que corresponde a um período, nós estudamos sobre isso, nós falamos sobre isso, né? O reino dos céus, que corresponde a um período de 1000 anos dentro do reino de Deus. E nós falamos sobre ali os 12 mil, 144 mil, né? 144 mil que nós falamos, que é 12 vezes 1000 vezes 12. O primeiro 12 que representa o governo do Pai, o 12 vezes 1000 que representa o governo do Filho e o outro 12 vezes 12 que representa o governo do Pai novamente. Então nós vamos ver que dentro desse período do governo do Pai está estabelecido o governo do Filho, que vai se perpetuar durante o milênio, durante 1000 anos. Tá? Então nós já estudamos sobre isso, nós já aprendemos sobre isso. E dentro do governo de Deus, nós vamos ver aqui, ó, nós temos manifestado o reino dos céus. Por que o reino dos céus ele é diferente do reino de Deus? Alguém lembra? Por que o reino dos céus é diferente do reino de Deus?
Acabei de falar, por que o reino dos céus é diferente do reino de Deus? Porque o reino dos céus é um período instituído dentro do reino do Pai. Agora, o reino de Deus, né? Então essa é a diferença, que o reino do Filho é diferente do reino do Pai, porque o reino dos céus pertence ao reino do Filho e o reino de Deus é de eternidade a eternidade, seja da eternidade passada até a eternidade futura. Ele é Deus, ele é rei e ele governa. Então ele governou na eternidade passada, que nesse período de 1000 anos o Filho irá governar, e depois que o Filho governar, ele vai entregar na mão do Pai novamente, para que o Pai possa governar novamente sobre nós. Estamos entendendo? E aqui nós vamos terminar. O reino do céu, do Filho e da sabedoria. Então nós vamos ver aqui que nós estávamos sobre o domínio. Nós estávamos sobre o domínio do reino das trevas. E nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Nós saímos da geração de Adão, a geração que representa o pecado, e fomos transferidos para o corpo de Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o reino da luz chegou sobre nós, chegou sobre as nossas vidas, chegou sobre a nossa casa. Então nós vamos ver aqui, abra comigo aqui para a gente terminar, no livro de Lucas, capítulo de número 11, verso 14 ao 20. Lucas 11, capítulo de número 11, verso 14 ao 20. Lucas, capítulo número 11, a partir do verso 14 até o 20. Pode ler? Pode. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas algum deles dizia, esse expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando o impedir, pediam um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino é dividido contra si mesmo e será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subterá o seu reino? Pois dizes que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? E eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Oh, glória, que a vós é chegado o reino de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui, Jesus ele estava acusado de expulsar e curar demônios por Beelzebul. Então ele vai ser simples e objetivo. Se eu sou ali uma autoridade guiada por demônios, então quer dizer que um reino subdividido ele não prospera. Então o Satanás estaria brigando contra Satanás. Então ele vai dizer, então quer dizer que o reino das trevas está brigando um para com o outro. Então ele vai ser bem sucinto e verdadeiro, ele nos ensina algo. Um reino subdividido, ele não vai prosperar. Seja o reino das trevas, sendo já o reino da luz, um reino subdividido, ele não prospera. Não tem como uma igreja avançar na fé, avançar, crescer em graça e conhecimento, se houver separações, se houver disserções. A primeira coisa que nós não iremos alcançar é o reino de Deus, porque o reino de Deus ele não pode ser subdividido. O reino de Deus ele se constitui em um. Ainda que haja o reino dos céus e o reino de Deus, é somente um reino estabelecido sobre as nossas vidas e é somente um reino estabelecido para a igreja. Se ele está dizendo, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, em algumas traduções vai estar, se eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, ou seja, ele está dizendo,
não sou eu sozinho que estou expulsando, mas o Espírito que há em mim, dado pelo Pai, é que me concede esse poder de poder trazer a salvação a vós, trazer a libertação a vós, trazer a luz para nossas vidas, nos tirar aonde nós éramos filhos da desobediência para se tornar obedientes a um reino maior, que é o reino de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Por quê? Porque um reino menor, ele não pode retalhar um reino maior. Então nós precisamos trazer à memória que o reino que nós servimos é um reino soberano, um Deus que nunca perdeu uma guerra e que nunca perdeu uma batalha. Então nós não podemos ter medo de retalhar ou saquear o inferno, porque o reino está estabelecido em nós. Então o inferno não pode retalhar o reino de Deus, porque nós pertencemos a um reino maior. E não tem como um reino menor, Luiz, poder diante de um reino maior. Então nós precisamos entender isso. Então Jesus está dizendo, a primeira coisa, se há divisões, decisões, não tem como alcançar o reino. Não tem como. Porque um reino subdividido, ele não pode prosperar. Um reino que é dividido, ele não pode avançar diante daquilo que Deus preparou para nós. Então nós precisamos ter um ideal, precisamos ter um pensamento e, acima de tudo, ter Cristo como base, o poder de Cristo ali glorificado sobre a igreja. O poder de Cristo na igreja é essencial sobre as nossas vidas. Mas nós só podemos adquirir o poder de Cristo Jesus se nós vivemos uma vida espiritual e uma vida de comunhão. Senão não há. Ele vai dizer, porque o reino dos céus é chegado. O reino dos céus há de vir. É como se ele estivesse dizendo, vai chegar um momento que o Filho vai voltar. E se houver dissensões, divisões entre a igreja, não tem como prosperar, não tem como avançar, não tem como reinar com ele. Amém, meus irmãos? Amém. Abra o livro rapidinho aqui para terminar. Mateus 4:12. Mateus 4:12. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia. Pode continuar. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, no território de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia dito falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam nas regiões da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu está chegando. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Esse arrependei, traduzido, ele significa mudança de mente. Muda a vossa mente, porque o reino dos céus está chegando. Muda as vossas atitudes, porque o reino dos céus está chegando. Assim como diz no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, vai dizer: não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar o quanto é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus sobre as vossas vidas. Então, quando você fala aqui em mudança, arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. É dizendo, tenha uma mudança de mente, tenha uma mudança de chave, porque se não tiver uma mudança de postura, caráter, pensamento, daquilo que você era, para ser aquilo que Deus determinou que nós viéssemos ser, o negócio vai ficar estreito. Então Jesus está dizendo, o reino dos céus está chegando, mas vai ter uma hora que ele vai dizer, o reino dos céus já chegou. Então é comparado à semelhança do reino, né? Como uma virgem, como aquele que aquele que o Senhor, ele dá os talentos para que possa
ali ser granjeado, para que possam ser multiplicados. Então, Deus ele colocou algo em nossa mão. Jesus ele colocou algo em nossas mãos, que vai ser requerido de nossas mãos aquilo que ele nos entregou. Então nós precisamos ter essa convicção e essa consciência que o reino dos céus está chegando. Amém? Amém. Você pode ver agora que possamos orar em nome do Senhor Jesus. Pastor, ora para a gente terminar, por favor. Pai amado, Deus querido, te agradecemos, Senhor, por mais um momento a qual passamos na sua presença, a qual podemos aprender da sua palavra. Te agradecemos pela vida do pastor Diego, te agradecemos por cada um, Pai, que veio aqui nesse lugar. Aleluia. Continue, Deus querido, abrindo a nossa mente, a nossa visão. Pai, nós precisamos a cada dia mais aprender da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.